Saia do teu lugar agora. Sobre tua vida, meu. Declare isso sobre a vida do teu irmão. Em nome de Jesus, queridos, isso é poderoso. Não vale encantamento sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque a bênção do Senhor está sobre você. A força dos teus opressores não vai te alcançar. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no seu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo. No seu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Aleluia! Obrigada, Jesus. Estamos protegidos, cobertos pelo teu sangue. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus, vamos celebrar sua presença. Na presença de Jesus, a abundância de alegria. Amém? Obrigada, papai. Eu queria falar com vocês sobre um versículo que está lá em Lucas 1:37, que fala que para Deus nada é impossível. E agora eu quero que você feche seus olhos e imagine isso. Qual é a dificuldade que você pensa que é impossível? Se você pensa que existe alguma coisa impossível, é porque você ainda está acreditando sobre uma mentira. Porque Deus, para nós é impossível, mas para Deus não. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então agora feche seus olhos, deixa a sua fé crescer agora nesse entendimento da palavra. Para Deus nada é impossível. Não há nada sem esperança para Deus. Aleluia. Tu és o Deus que parou o sol. Tu és o Deus que abriu o mar. Tu és o Deus que nunca falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra
Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você. Vamos declarar. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você. Mais uma vez. Você não, declare bem alto. Você não fala. Nós te conhecemos. Você já fez. Você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez. Você fará. Sobre você? Quais são as palavras que Ele falou sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu futuro? O propósito eterno de Deus não mudou sobre você, a tua vida, a tua família. Ele não muda, Ele não falha, Ele não esquece. E nós colocamos Jesus nessa manhã, nossos olhos em Ti. Nós colocamos, Senhor, o nosso coração em Ti. Nós tiramos, Senhor, os olhos do nosso coração das tempestades. Nós tiramos os olhos do nosso coração da escuridão. Nós tiramos agora, em nome de Jesus, os olhos do nosso coração da desesperança. Porque você tem um nome que está acima de todo nome. Você tem um nome. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus.
adoramos, Jesus. Nós encontramos o maior prazer da nossa vida, que é te conhecer e te adorar. E poder dizer que o Senhor é o nosso lugar seguro, o nosso aconchego. O Senhor é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que nos recebe. E nós queremos cantar para Ti essa canção, Jesus. Quero convidar você a fazer uma adoração tua agora para Jesus. Pode ser uma música, pode ser palavras. É o meu maior prazer, Jesus, estar na Tua presença. Use a sua criatividade agora e ore a Jesus e louve Jesus. E adore a Jesus com teu coração. Qual é a música que está no teu coração para Jesus? Ele é bom, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é forte, Ele é presente. Te louvamos, o único digno, o único digno. Oh, Jesus, dá-nos um coração de adoração, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, dia e noite. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Não há outro igual. Levanto. Tu tens o coração dessa igreja, Jesus. Oh, meu coração. Nós queremos, Senhor Jesus, entregar. Quando Tua glória eu ver, quero. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Jesus. Na presença. Nós te louvamos, Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós queremos e podemos adorá-lo. Que o nosso coração esteja diante do Senhor, que a nossa vida esteja diante dEle, e que eu e você possamos cumprir o chamado e o propósito dEle em adoração. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, queridos, fiquem à vontade. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje nós temos a presença do nosso irmão, Julinho. Vai ser um prazer ouvi-lo, receber do Senhor o que Deus tem para as nossas vidas e para o nosso coração. Sabe, amados, essa semana eu estava meditando num texto bíblico e a palavra do Senhor vai dizer assim, que a eternidade é conhecê-lo, E eu fiquei pensando, sabe, o quanto que a gente já conhece de Deus. Nós temos o conhecimento de Deus, ele é progressivo, desde lá do começo vamos começar do povo hebreu lá de Abraão, ele foi se desenvolvendo um conhecimento gradativo e progressivo. E sem medo de errar, hoje nós conhecemos mais Deus. O cristão médio, pelo menos, deveria conhecer mais Deus do que qualquer personagem bíblico, por causa desse conhecimento progressivo. E a partir daí eu fiquei pensando, sabe, a gente nem arranhou a superfície de quem Deus é e do que Deus tem. A gente nem sequer conheceu uma das múltiplas facetas do caráter e da providência e do amor de Deus. Então assim, queridos, Deus tem falado muito forte no meu coração, falado para mim: aproveite todo momento para me conhecer, aproveite todas as oportunidades que você tem de descobrir algo novo, algo melhor, algo mais profundo. Não tenha medo de mergulhar na presença do Senhor, porque quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós vamos conhecendo o seu amor, Lá no Velho Testamento nós vamos vendo um Deus que começa em amor, criando, desenvolvendo a humanidade, e o homem peca, e nós vamos ver então a severidade e a justiça de Deus. E aí o homem lá no Antigo Testamento conhece o Deus da lei, o Deus da ordem, que não deixa de existir em momento nenhum, mas conforme nós vamos conhecendo Deus, na própria revelação de quem é Cristo, nós vamos conhecendo o amor de Deus. Então, quanto mais conhecedores da palavra, mais conhecedores desse Deus, mais contato com o Senhor nós vamos ter. Amém? Meu irmão, pode vir. Vamos estar orando e abrindo nosso coração para esse tempo, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, vamos orar e abençoar a vida do nosso irmão. Pai querido, abençoa o teu servo. Nós te agradecemos e nós te louvamos pelo cuidado e pelo privilégio que temos, ó Pai, de tê-lo aqui. E agora que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa encher ele de ti, ó Pai, e que ele seja instrumento teu para os nossos corações e para a nossa vida. Que o teu Espírito Santo tenha acesso, Deus, aos quartos mais escuros da nossa alma, Pai, aqueles do quais, ó Senhor, nós não queremos nem que o Senhor abra. Mas Senhor, nós pedimos, ó Pai, como o teu servo Davi um dia falou: Senhor, sonda o nosso coração e veja se existe algum mau caminho dentro de nós, para que nós possamos nos livrar deles e nos aproximar de Ti, Senhor. Abençoa teu servo e fala conosco através da vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia, meus irmãos. Meu Deus, que privilégio poder estar aqui de novo, depois de um ano e pouco. Vários bebês aí, depois que eu estive aqui no ano passado lá com a galera dos jovens. Meus irmãos, eu trago para vocês também um abraço da Elisa, minha esposa. Ela ficou lá cuidando das coisas do Fascinação, final de semestre, formatura, a gente está correndo por lá, mas tem sido bom, Deus tem dado graça. Eu quero sobre a minha vida, essa unção de bebê que tem aqui nessa igreja, em nome de Jesus.
Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Hoje, enquanto eu estava pensando sobre algo para o Senhor, que o Senhor gostaria de compartilhar conosco essa manhã, eu comecei muito a vir sobre a minha mente a história de João Batista. João Batista, ele é visto como o primeiro profeta da nova aliança. João é aquele profeta que rompe 400 anos de silêncio, mas João também ele representa um retrato da igreja antes da segunda vinda. Quando a gente olha para a palavra, a gente vê a palavra caminhando de modo circular e ao mesmo tempo progressivo. Nós vemos que a Bíblia ela repete algumas histórias, ela dá um ensaio daquilo que vai acontecer antes do fim e ela aponta para aquilo que vai acontecer no fim. Então hoje a gente vai caminhar sobre a vida de João. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos orar mais uma vez? Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, te agradecemos porque o Senhor fala conosco, a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra é o que transforma o coração do homem, a sua palavra é o que aviva os nossos corações, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Assim como Davi disse, nós repetimos nessa manhã, fomos felizes quando fomos afligidos porque aprendemos a obedecer a tua lei. Permita-nos esconder a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Fala conosco nessa manhã, possamos ser transformados, confrontados, alinhados pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje, diante da história de João, diante dos princípios que João nos traz, eu queria que a gente falasse nessa manhã sobre uma igreja que prepara o caminho do Senhor. Como vive uma igreja que prepara o caminho do Senhor? Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, vai dizer assim: havia nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo, coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava do lado de fora na hora em que se oferecia incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, o seu Deus, muitos israelitas. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não crestes nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e estava espantado por ele se demorar no santuário. Mas ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tiveram uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que é um momento onde Zacarias era um sacerdote, e vai dizer que a sua esposa Isabel era descendente de Arão. Quando a gente olha para a figura de Arão, na perspectiva bíblica, Arão, ele era aquele que vinha de uma linhagem de sacerdotes. Os sacerdotes que podiam entrar no Santo dos Santos eram os sacerdotes da linhagem de Arão.
Então a gente percebe que Isabel, ela tinha um conhecimento acerca dos costumes e de quem era Deus naquela época. E quando a gente olha para a vida de Zacarias, o fato de Zacarias ser um sacerdote também representava o conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. Lembre junto comigo que nós estamos falando de um tempo onde não era qualquer pessoa que tinha acesso à presença de Deus. Não era qualquer pessoa que podia acessar o Santo dos Santos, acessar o lugar santo no templo para oferecer sacrifício ao Senhor. Então, um sacerdote era a pessoa que tinha a função mais importante da sua época. O sacerdote tinha a função de estar diante da pessoa mais importante, no lugar mais importante da terra. Quando nós olhamos para os nossos dias hoje, nós temos o Espírito habitando em nós. Naquele tempo não era dessa forma. Então a gente percebe que Zacarias era privilegiado por isso. Meu irmão, imagine as profissões mais importantes ou que são mais reconhecidas na nossa geração. Imagine que nenhuma dessas profissões chegava aos pés daquilo que Zacarias fazia. E um detalhe, naquele tempo, os sacerdotes eles podiam entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício apenas uma vez por ano. Então, Zacarias ele foi sorteado para fazer isso. Muito provavelmente um sacerdote teria poucas oportunidades de fazer isso durante a sua vida. E aí a gente percebe que enquanto Zacarias está lá, a Bíblia vai dizer que aparece um anjo do lado do altar de incenso e começa a falar com Zacarias. Eu não sei você, mas não é muito comum ver anjo por aí, ou é para você? Eu fico imaginando a cara de Zacarias enquanto isso estava acontecendo. Meu irmão, eu acho que o anjo já me levava ali na hora. Imagina, você está ali orando, de repente, pá, um anjo ali do lado. O anjo ele está ali em pé diante de Zacarias e ele começa então a trazer para Zacarias que uma promessa seria cumprida. Quantos aqui querem que o Senhor cumpra promessas? Amém. Vamos ver se a gente vai dizer amém até o final, né? O anjo então está dizendo: Zacarias, a sua oração foi ouvida, Zacarias. Zacarias, a sua mulher, ela terá um filho, e ele começa a dizer o que vai acontecer através desse filho. Quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que Zacarias estava orando por um filho. Eu digo a você que provavelmente não. Quando o sacerdote entrava no lugar santo, ele não orava em causa própria. Ele tinha duas obrigações. Ele orava pelo perdão dos pecados do povo e pela revelação do Messias prometido. O sacerdócio dentro do povo, ele tinha a função de continuar clamando para que o Senhor cumprisse aquilo que ele prometeu a Adão e Eva no jardim. E que promessa foi essa? Eva, haverá um dia que da sua descendência virá um que pisará a cabeça da serpente. Quando nós olhamos para a história do povo, a gente vê o nascimento de Abel. Adão e Eva se alegram porque então eles têm a esperança de que Abel cumpra a promessa que o Senhor disse no Éden. Abel morre, a promessa passa para Sete, isso passa para a geração de Noé, para a geração de Abraão, e o povo então vive norteado, esperando pelo momento em que o Messias prometido se revelaria. A esperança de Israel se revelaria. Quando o anjo aparece para Zacarias no templo, ele fala: as suas orações foram ouvidas. Muito provavelmente o anjo estava falando sobre o perdão dos pecados do povo e a revelação da esperança de Israel. E o anjo começa a dizer: Zacarias, a sua família tem parte nessa promessa, Zacarias. A sua família tem parte no cumprimento dessa promessa. E o anjo começa a dizer quem seria o filho de Zacarias. Zacarias, de você virá um. Esse seu filho, ele será grande diante dos homens. Esse seu filho será separado. Esse seu filho terá uma postura diferente. Zacarias, a sua família vai ser peça fundamental naquilo que o Senhor está cumprindo. Depois de tempos de silêncio profético, precisamos nos lembrar que após a era dos grandes profetas do Velho Testamento, a Bíblia ela passa por um silêncio de mais ou menos 400 anos. 400 anos sem nenhum profeta como Isaías. 400 anos sem nenhum profeta como Oséias, sem nenhum profeta como vários outros grandes da narrativa bíblica.
E o silêncio profético começa a ser rompido, e o anjo está dizendo: a sua família tem parte naquilo que Deus está fazendo. Imagina você, num momento como esse. Imagina, depois de ver o anjo, depois de levantar do seu desmaio ali, o anjo está na sua frente, e ele começa a falar tudo que vai acontecer, e ele diz: o seu filho faz parte disso, a sua família faz parte disso. O que você falaria num momento como esse? Pensa aí. Pensa no privilégio de poder fazer parte disso. De tudo que Zacarias poderia falar, ele perde a grande oportunidade de ficar calado. Zacarias olha para o anjo e fala assim: que garantia eu tenho que isso vai acontecer? Zacarias, você viu um anjo na sua frente, Zacarias? É um anjo que está falando com você, não é qualquer pessoa, não. E aí Zacarias olha e fala: que garantia eu tenho que isso vai acontecer? E aí a gente começa o primeiro ponto dessa mensagem. O grande sacerdote orava pela esperança de Israel, mas ele mesmo não tinha mais esperança. O grande sacerdote orava pelo cumprimento de promessas que ele já não acreditava mais. O grande sacerdote entrava no templo para oferecer incenso ao Senhor e dizer: Senhor, cumpra a promessa que o Senhor fez a Adão e Eva. Mas ele já não acreditava mais que isso poderia ser possível. E quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes o nosso coração se encontra como o coração de Zacarias. Nós vamos perceber que a igreja do fim, ela será muito desafiada na sua espera para que o Senhor cumpra as suas promessas. A Bíblia vai dizer: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que quando o Filho do Homem vier, ele achará o nosso coração queimando com as mesmas convicções que temos hoje? Será que quando o Senhor olha para nós, ele consegue enxergar corações que ainda estão dispostos a crer? E a grande verdade é que ao longo da jornada, corremos o risco de deixar de acreditar nas promessas que o Senhor deu à sua igreja. Eu me lembro, quando eu falo sobre isso, eu me lembro sobre a vida de Elias. Elias, ele foi um profeta muito reconhecido no Velho Testamento, e tem um momento onde Elias desafia os profetas de Baal. Elias, ele fala assim: o Deus que responder com fogo, então é o Deus verdadeiro. E os profetas edificam altares, Elias edifica altar ao Senhor, e os profetas começam a clamar os seus deuses e nada acontece, e Elias ainda é ousado, Elias desafia os profetas. Elias parece aquele irmão mais novo, sabe? Gosta de incomodar. Ele desafia os profetas. Abel está fazendo assim. Ele desafia os profetas e ele fala assim: gritem mais alto, quem sabe os seus deuses estão dormindo. Vamos lá, falem mais alto, quem sabe eles tenham ido ao banheiro. E ele começa a desafiar os profetas, e de repente ele constrói o seu altar, derrama água sobre o altar, ele ora ao Senhor e o Senhor responde com fogo. Olha a coragem de Elias. Olha para o seu irmão e fala assim: Elias é corajoso igual você. Minutos depois, Elias é ameaçado por Jezabel. Sabe o que Elias faz? Se esconde numa caverna. Olha para ele de novo e fala: eu não disse que Elias é igual a você? Elias, Deus acabou de trazer fogo sobre o altar por conta da sua oração. Mas Elias, agora ameaçado, com medo de morrer, ele deixa então o medo tomar conta do seu coração e ele se esconde numa caverna. Elias, por uma fração de tempo, por 3 dias, ele deixa de acreditar naquilo que Deus acabou de fazer através da sua vida. E a história conta que enquanto Elias está na caverna, anjos o servem. E a história vai contar exatamente assim: anjos servem Elias, Elias come daquilo que os anjos servem e volta a deitar. Quando a fé começa a esmorecer dentro do nosso coração, aquilo que é sobrenatural passa a não ter mais tanto valor assim. Quando a fé começa a esmorecer no nosso coração, parece que a nossa teologia, ela não consegue converter o nosso próprio coração, não é mesmo? Parece que aquilo que aprendemos não faz sentido com a realidade que estamos vivendo, parece que nos esquecemos daquilo que ensinamos. Jó capítulo 4 é o momento onde vai ser dito para Jó assim: você ensinou tantos a respeito disso, e agora que chega a sua vez, você se esmorece? Ao ser abatido, você desanima, Jó?
E a grande verdade é que passamos por esse momento na nossa jornada. E é um momento muito parecido com o que Zacarias está falando. Zacarias está olhando para o anjo e está dizendo: eu preciso de uma garantia de que essa promessa vai acontecer. E deixa eu te falar uma coisa. A fé que o Senhor gera no coração da sua igreja é uma fé sem garantias. É uma fé sem muletas. É uma fé sem plano B. É a fé que o livro de Hebreus vai descrever. Fé naquele que, para crer naquele que vem e virá e não tardará. Quando o escritor de Hebreus fala: o meu justo viverá por meio dessa fé, não é fé de que se eu orar o Senhor vai me dar uma boa casa. Se eu orar o Senhor vai converter aquele familiar. Não. A fé que o escritor de Hebreus está dizendo é a fé para crer naquele que vem e virá e não tardará. É fé para crer nas coisas eternas. Meus irmãos, tem tantas promessas que a gente ao longo da jornada deixa de crer. E é exatamente esse movimento que vai acontecer com a igreja antes do retorno de Jesus. O Senhor ele vai se mover com grande poder através da igreja, mas ao mesmo tempo a grande luta vai ser: não vamos deixar o nosso coração se esfriar, não vamos deixar de crer naquilo que Ele falou. Amém? Zacarias então duvida, e aí é um momento que o anjo dá uma carteirada em Zacarias. O anjo olha e fala: Zacarias, eu sou Gabriel. Olha só a ousadia de Gabriel. Ele está olhando e está dizendo: Zacarias, eu não sou qualquer pessoa não, eu não sou qualquer anjinho não, Zacarias. Um bom sacerdote saberia que Gabriel é aquele que trouxe as instruções acerca do fim para Daniel. Um bom sacerdote saberia que Gabriel é alguém que tem relevância diante do trono de Deus. E então o anjo olha para Zacarias e fala: porque você não creu nessas palavras, você ficará mudo e não poderá falar. Sabe por que o anjo deixa Zacarias mudo? Porque incredulidade pega. Incredulidade contamina. Sim ou não? Sabe aquela pessoa que você chega para contar uma conquista e a pessoa olha, ela começa a falar vários defeitos? Você chega e fala assim: consegui trocar de carro, comprei um carro melhor, um carro do ano e tal, e a pessoa olha e fala assim: ai que bom, mas você já viu o preço da manutenção? Que bom, mas ó, você já viu quanto gasta de gasolina? Não, porque teve um parente meu que quebrou tal peça, nunca mais conseguiu arrumar. E aí parece que quando você conta a conquista, você sai pior do que você chegou. Tem ou não tem? A grande verdade é que incredulidade contamina. E o Senhor então está dizendo ali através do anjo: porque você não creu, você não poderá falar. E aí, quando Zacarias ele sai, o povo está esperando o sacerdote, então, para que o sacerdote abençoe o povo. Era comum naquela época que quando o sacerdote saía do santo lugar, ele então estendia as mãos sobre o povo e ele declarava a Shalom de Deus sobre o povo. E vamos ver o que significa Shalom, como era essa Shalom. Lucas capítulo 10, versículo 5, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 10, versículo 5 vai dizer assim: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, a paz está nessa casa. E se nela houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Era comum naquela época, tanto quando o sacerdote saía do templo, quanto quando eles se encontravam, ou um ia na casa do outro, era comum saudar, cumprimentar as pessoas com a Shalom de Deus. E essa Shalom não era uma paz que vem do céu sobre você, é a paz que está em mim, que agora repousa sobre você. E aqui a gente vai ver a instrução de: se essa casa for digna de paz, a vossa paz repousará sobre ela. Se ela não for digna de paz, a vossa paz voltará para vós. Amém? Então o povo está ali esperando Zacarias então declarar a paz do Senhor sobre eles, e Zacarias não fala nada porque ele está mudo.
E aí agora a gente vai lá para Lucas capítulo 1, versículo 26. Vai nos dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Judéia e Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? O anjo ele saúda Maria com uma saudação diferente da sua época. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera por um filho, já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Vamos lá. Quando o grande sacerdote Zacarias, que tinha entendimento dos preceitos do Senhor, quando o anjo promete a Zacarias: a sua descendência, a sua família faz parte da redenção de Israel, a sua esposa vai engravidar. Zacarias olha e fala assim: que garantia eu tenho que isso vai acontecer? Quando a gente olha porventura para Maria, uma adolescente de Nazaré, e aí a gente precisa entender que Nazaré não era uma cidade bem vista. Nazaré era a parte periférica. Tanto é que quando é falado a respeito de Jesus, dizem: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir daquele lugar? E a gente percebe que Maria era improvável e vinha de um lugar improvável. E quando o anjo fala para ela: Maria, você dará à luz a um filho, mesmo sem ter conhecido seu marido na intimidade, e o seu filho será o herdeiro do trono de Davi. Sabe qual foi a promessa que foi dada a Davi? Davi, da sua descendência virá um, e esse um estabelecerá um governo que jamais terá fim. Maria é lá da parte mais periférica, chamada Nazaré, e o anjo está dizendo para ela: o seu filho será rei, o seu filho será aquele que terá um governo eterno que foi prometido a Davi. E ela pergunta: como isso vai acontecer? E o anjo continua dizendo: o Espírito virá sobre você, e então, através do Espírito Santo, você gerará o Filho de Deus. E Maria olha para o anjo e fala: aqui está a sua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. A improvável creu naquilo que o sacerdote não conseguiu crer. E se a gente olha para esse relato a respeito da vida de João desde o início, como um ensaio a respeito do que vai acontecer com a igreja antes da volta de Jesus, a gente está falando sobre um tempo onde o Senhor vai levantar os menores, mas aqueles que estão dispostos a crer. Aqueles que estão dispostos a continuar acreditando que Ele vai cumprir as suas promessas. Aqueles que estão dispostos a continuar crendo que sim, Ele vai levantar a sua igreja com poder e autoridade. Ele vai levantar uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja madura. O Senhor é o maior responsável por guardar e aperfeiçoar o coração da sua igreja. O coração de Maria fala sobre uma igreja improvável que se levanta nos lugares mais simples, mas cultiva a capacidade de crer e a paixão por Jesus e pelas Escrituras. Maria fala sobre uma geração que é cheia do Espírito Santo em tudo que faz. Uma geração cheia de Deus. E olha só, a gente vai perceber
o desfecho nessa história lá no versículo 39. Vocês estão comigo ainda? Amém. Versículo 39 vai dizer assim: naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá, e entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olhe para mim. Lembra como era o cumprimento da época? Shalom. A paz que está sobre mim venha sobre você. Naquele momento, Maria estava carregando o príncipe da paz. Quando ela fala Shalom para Isabel, a paz que está dentro dela agora repousa sobre Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo. Isabel é cheia do Espírito Santo por conta daquilo que Maria agora carregava sobre o seu ventre, por conta da promessa que ela ousou acreditar, mesmo que o sacerdote não acreditasse. E olha só o que Isabel fala, versículo 42, exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E ela continua dizendo: mas por que me acontece isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Quem disse para Isabel que Maria estava grávida, sendo que Zacarias estava mudo? No momento em que Isabel é cheia do Espírito Santo, ela tem o discernimento do que Maria carregava sobre o ventre. O próprio Deus comunica a Isabel o que estava no ventre de Maria. Uma geração cheia do Espírito Santo é uma geração que ouve aquilo que o Senhor está fazendo. Uma geração cheia do Espírito Santo é uma geração que tem a coragem de interagir com o coração de Deus. É uma geração de amigos do noivo. Tem uma frase que é muito pontual na história da igreja, que é a frase de uma mulher que diz assim: Senhor, se o Senhor trata assim os seus amigos, não me admira de que tenha poucos. Se o Senhor trata dessa forma os seus amigos, não me admira de que poucos tenham coragem de ser os seus amigos. E essa frase, ela carrega uma grande verdade. Poucos estão dispostos a ser amigos de Deus nessa geração, porque poucos estão dispostos a passar por aquilo que Jesus passou. Jesus nunca poupou dos seus amigos a face do sofrimento. Jesus nunca poupou daqueles que Ele ama passar por situações difíceis. Pelo contrário, Deus escolheu aperfeiçoar o coração da sua igreja através das situações difíceis. Paulo, no momento onde ele está sendo pressionado de todos os lados, ele reconhece um espinho na carne e ele fala assim: e me deu um espinho na carne para que eu não me gloriasse pela excelência das revelações. Paulo reconhecia que o espinho na sua carne não era para sofrimento, era para humildade. Ele sabia que Deus tinha um propósito até mesmo com o sofrimento que passava. Quando a gente olha para a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, a gente percebe que eles são pessoas que escolheram ter um posicionamento diferente em meio à dor. A gente olha para a vida da rainha Esther, por exemplo, enquanto o seu povo está sendo ameaçado de morte, ela resolve se posicionar e dizer: eu faço parte desse povo. Esther poderia ficar no conforto do templo, sabendo que nada, no conforto do palácio, sabendo que nada aconteceria com ela, mas ela não achou justo ficar no conforto do seu palácio enquanto o seu povo era ameaçado. Quando a gente olha para a vida de Ezequiel, as maiores profecias de Ezequiel foi durante o exílio babilônico. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, Apocalipse foi escrito por João enquanto estava exilado em Pátimos. Quando a gente olha para a vida de Abraão, Abraão foi considerado o pai da fé por escolher devolver ao Senhor a promessa que o Senhor tinha lhe entregue. E a gente poderia falar também de Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. No momento onde o filho de Davi está doente, ele começa a orar pelo seu filho e Deus não cura o seu filho. E chegam os servos e dizem assim: Davi, o seu filho faleceu. E Davi olha para os servos e diz: eu vou ao templo adorar ao Senhor. Davi,
É momento de tristeza agora, Davi. É momento de luto agora, Davi. Alguém que entendeu o privilégio de ser amigo dele, entende que ele consegue extrair adoração através dos momentos mais difíceis. Ele consegue extrair adoração através dos momentos mais complicados da nossa vida. Eu costumo dizer que Deus, ele consegue extrair, fazer das cinzas beleza. Ele consegue fazer das cicatrizes testemunho. Eu estava conversando com algumas pessoas e contando a história de uma canção que tem surgido lá na nossa igreja, que é uma canção que ainda não foi nem gravada, mas ela fala: há um homem acima, há uma promessa maior, em toda a minha jornada, que privilégio perder para o Senhor, né? E eu estava contando que essa canção, ela vem de uma aula a respeito da vida de Abraão, e nessa aula eu falei sobre a história de um jovem lá da nossa igreja de 20 anos que faleceu. Esse jovem, ele não tinha nenhum problema de saúde, nada, e ele estava correndo no exército, e quando ele termina a corrida, ele cai e falece ali imediatamente, sem nenhum problema, sem nada. E foi algo que comoveu muito a nossa igreja. As pessoas ficaram muito tristes por aquela perda. Ele era um jovem muito querido, muito amado pela nossa comunidade, e ele tinha uma namorada, sua primeira namorada. Eles estavam planejando o futuro, planejando casar e diversas coisas. E após o falecimento desse jovem, a irmã desse jovem manda uma mensagem para a namorada e pergunta, né, como você está? E ela responde da seguinte forma, uma menina de 21 anos. Ela fala assim: que privilégio perder para o Senhor. O casamento do cordeiro é mais importante do que o meu. E ela continua dizendo: se é assim que ele deseja atrair muitos para si, ele é digno. A minha história de amor não tem apenas um final feliz, mas ela é feliz e não tem um final. Olha o tipo de convicção que essa jovem teve a ponto de dizer: que privilégio perder para o Senhor. Que privilégio olhar e ver que Ele está gerando testemunhos através das cicatrizes. Isso fala sobre uma pessoa que ousa crer mesmo diante das situações difíceis. Amém? Quantos ainda querem fazer parte de uma igreja cheia do Espírito Santo? Amém. Que povo corajoso, hein? Se fosse lá em Floripa, a galera já estava se escondendo embaixo do banco. Uma geração cheia do Espírito Santo é uma geração de amigos do noivo. E aí a gente percebe aqui que naquele momento, então, Isabel, ela profetiza a respeito daquilo que Maria está carregando. E aí a gente costuma dizer que os 400 anos de silêncio profético foram quebrados por João Batista, né? Na verdade, não. 400 anos de silêncio profético foram quebrados por uma idosa dona de casa e por uma jovem lá das favelas de Nazaré. Foi por duas mulheres simples, que estão conversando acerca do que Deus está fazendo e agora são cheias do Espírito Santo. Imagina, eu fico imaginando elas duas ali na sala de casa, e uma fala com a outra e começa a chorar, e o Espírito Santo toma conta do lugar e elas começam a profetizar. E é nesse momento que Maria começa a cantar também a respeito da graça que recebeu ao longo do Senhor, recebeu da parte do Senhor. E percebeu que Zacarias não é citado aqui? Zacarias, eu imagino Zacarias olhando para aquilo tudo sem poder falar nada. Zacarias está vendo uma profetizando, outra está cantando, uma está chorando, a criança está saltando ali no ventre, e Zacarias calado porque não creu. No fim dos tempos vai existir uma igreja que vai ser cheia do Espírito Santo e vai se mover com poder e autoridade, ao passo que vai existir um outro grupo de pessoas que vai olhar para tudo calado porque não tem a capacidade de crer. Vai olhar para tudo e vai ficar de fora porque não tem a capacidade de acreditar. Eu pergunto a você, será que nós ainda acreditamos que Deus pode avivar a nossa nação? Será que nós ainda acreditamos que Deus pode fazer como Ele fez em tempos atrás? Quem aqui tem mais de 10 anos de caminhada cristã? Será que a gente ainda acredita que Deus pode fazer aquilo que Ele fez nos anos 2000? Aquilo que Ele fez em Belo Horizonte, aquilo que Ele fez no Paraná? Será que nós ainda acreditamos que o Senhor, Ele pode encontrar os cultos
da sua igreja e fazer com que cultos de 2 horas se tornem em 5, 6 horas de culto? Será que nós ainda cremos que pessoas podem, assim como nos tempos passados, chegar chorando diante da presença do Senhor, aceitando Jesus, e naquele momento a sua vida é transformada da noite para o dia? Era assim que acontecia, não era? A pessoa chorava, aceitava Jesus, no outro dia ela estava jogando fora tudo aquilo que não pertencia ao Senhor. Hoje a gente olha e todo mundo fala assim: ah, mas é um processo, né? Ah, mas ao longo da vida você vai deixando. Será que a gente ainda acredita que o Senhor pode fazer com que as reuniões de oração sejam o calendário mais importante das nossas igrejas? Deus está de novo levantando uma igreja profética. Dos lugares mais simples, dos lugares mais escondidos, Deus está levantando homens e mulheres que estão dispostos a crer. Isso é uma geração de amigos do noivo. E é engraçado que a gente percebe aqui no versículo 46, após essa conversa, após a profecia de Isabel, da idosa Isabel, a gente percebe que Maria responde com um cântico. Maria responde em adoração. E aí a gente vai lá para o versículo 63. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João, e todos se admiraram. Olha só, que vergonha, hein, Zacarias? Todo mundo está falando, conversando. Isabel diz: o nome dele será João, mas quem tinha que dar o nome era o pai da casa, era o homem da casa. E o homem da casa está tendo que escrever numa tábua, porque ele não teve a capacidade de crer. O homem da casa agora está tendo que se humilhar a ponto de escrever aquilo que o anjo já tinha dito para ele. Ele está tendo que escrever num pedaço de madeira que o anjo já tinha dito para ele, porque ele não consegue falar, porque no momento que era para falar ele não creu. Olha para o seu irmão e diz assim, ó: se você não crer, você vai ter que andar com a tábua. Imagina que sempre que Zacarias olhasse para aquela tábua, a partir daí ele iria se lembrar que essa tábua era o símbolo daquilo que acontece com aqueles que não creem. Sempre que ele olhasse o nome de João gravado naquela tábua, Zacarias iria se lembrar que ele não teve a capacidade de crer naquilo que ele orou durante a sua vida inteira. Se Isabel era já idosa, muito provavelmente Zacarias também. Se Zacarias ele vinha de uma descendência sacerdotal, ele não começou a ser sacerdote na sua velhice, mas um sacerdote dedicava toda a sua vida ao Senhor até a sua morte. Quando ele olha para o nome de João escrito na tábua, Zacarias para sempre vai se lembrar que quando enfim a esperança de Israel foi revelada a ele e a sua família, a sua esposa teve a capacidade de crer naquilo que ele não teve. Ele ensinou, ele instruiu o povo, mas deixou o seu coração parar de queimar ao longo do caminho. Meus irmãos, sabe o grande risco que nós corremos nesse tempo? Enquanto sacerdotes do Senhor, enquanto uma igreja que ministra diante do Senhor, corremos o risco de ensinarmos coisas que já deixamos de crer. Corremos o risco de falarmos sobre uma fé que deixamos de cultivar. Corremos o risco de falar de um avivamento que deixamos de acreditar que é possível. Corremos o risco de falar sobre cura e transformação que no íntimo do nosso coração já deixamos de acreditar. E aí, quando a gente vê esse cenário, depois que Zacarias escreve isso, versículo 64: imediatamente sua boca se abriu, soltou-se sua língua, e ele pôs a falar, louvando a Deus. Então todos os vizinhos ficaram com muito medo. Em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esse acontecimento. Olha só: e todos os que ficavam sabendo deles perguntavam: o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor está com ele. Depois que Zacarias está lá humilhado, a sua boca se abre. Depois que ele foi humilhado por não conseguir dizer o nome do próprio filho, então a sua boca se abre. No momento onde, em meio à humilhação, ele começa a acreditar, então a sua boca se abre. E o que Zacarias faz diante da revelação da promessa? Ele começa a louvar o Senhor. Primeiro a gente viu que quando Isabel profetiza sobre Maria, ela responde em adoração. Agora, quando
Zacarias ele vê finalmente João Batista, ele responde em adoração. Quando a gente caminha um pouco mais, a gente vê a respeito do nascimento de Jesus, quando Jesus é anunciado aos pastores, a Bíblia fala que os anjos começam a louvar. E quando os pastores veem Jesus, eles voltam para o seu caminho e continuam louvando ao Senhor. E o que isso quer dizer? A única resposta cabível diante da revelação de Cristo é a adoração. Quando Ele se revela, quando a sua promessa se revela, quando uma igreja entende aquilo que ela foi chamada para ser antes do retorno, quando a igreja entende a revelação de Jesus, essa igreja só pode responder em adoração, não tem nada mais a fazer. Ela não responde fazendo vários eventos, ela não responde querendo ser relevante, ela não responde querendo ser muito bem posicionada, ela responde em adoração diante daquele que é o cumprimento da promessa. A igreja de amigos do noivo, ela reconhece que ela mesma não é a promessa é sobre ele. Foi por causa dele, foi por meio dele, é para que tudo volte para ele no final de todas as coisas. E aí a gente vai perceber, caminhando para o final, um pouco ali da vida de João, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 25. Vai dizer assim: e surgiu uma disputa entre os discípulos e João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, a qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa a minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse João então cresce, ele é diferente do seu pai Zacarias. João, ele vive de uma forma bem peculiar. E sabe o que eu quero dizer com isso? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é estranho. Aquele que identifica o propósito de ser amigo do noivo, ele é meio estranho para as pessoas, sabe? Ele é uma pessoa meio desajustada. Enquanto os sacerdotes da sua época vestiam vestes de linho, vestiam túnicas sacerdotais, vestiam um peitoral com várias pedras, simbolizando as tribos de Israel, enquanto os sacerdotes viviam uma roupa que o identificavam como sacerdotes, João escolheu viver no deserto, vestido com peles de animais. João era da descendência de Zacarias, portanto, João era para ser sacerdote. João, o seu lugar é lá no templo, João. O seu lugar é ser reconhecido pelo povo, João. Mas João, então, ele está no deserto. E naquele tempo tinham civilizações do deserto. João, ele caminha de um jeito meio estranho, ele veste uma roupa meio estranho, ele parece que está desajustado com os costumes da sua época. E quando o Senhor ele levanta uma geração de amigos do noivo, não se preocupe, é uma igreja que está meio desajustada com as coisas dessa época. Tem uma frase que eu gosto muito de um teólogo que diz: nós somos o sal da terra e não o caramelo do mundo. Nós somos aquilo que o mundo vai querer cuspir e não engolir. Nós somos desajustados, é meio estranho. Nós somos aqueles que interrompem conversa. Já aconteceu com você isso? Parece que todo mundo está falando, dando risada, você chega, as pessoas olham e falam: para aí que o crente chegou. Já aconteceu isso com você? Eu espero que sim, meu irmão. É meio desajustado, é difícil para as pessoas engolirem. Nós somos aqueles que as pessoas olham e falam assim: você não precisa criar os filhos dessa forma. Meu Deus, quanto fanatismo, quanta religiosidade. Você precisa ir na igreja todo domingo. Não precisa disso tudo não, é radical demais. Aqueles que são amigos do noivo são sempre vistos de uma forma diferente, porque eles não seguem os costumes da sua época.
Todos comem comidas normais. João, ele se alimenta de gafanhotos e mel. João, ele tem uma vida diferente. João é estranho aos olhos das pessoas. Mas ao mesmo tempo, João era aquele que era visto como o menino proeminente, aquele que veio com uma mensagem diferente. João, ele olhava para as pessoas e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. A mensagem de João não era como a mensagem dos fariseus. A mensagem de João não era uma mensagem fácil de se ouvir. João falava sobre arrependimento. João tinha uma postura forte ao pregar. E João era aquele então que começava a batizar as pessoas para o arrependimento. E aí agora vem Jesus. A gente percebe um momento onde João olha para Jesus e fala assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, Jesus. João, ele reconhece quem ele é diante do Messias. Ele está sendo o profeta conhecido ali, mas ele sabe que na verdade isso não foi para ele. Ele sabia que o ministério dele aconteceria até o momento em que a promessa se revelasse. Ele está olhando e está dizendo: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E é para esse João que reconhece o seu lugar que Jesus dá o privilégio de tocar a sua cabeça ao batizá-lo. João é aquele que, quando perguntado, dizem assim: João, quem você diz que você é? Você é algum profeta? João, você é o Messias? E João, ele fala: eu não sou o Messias, eu não sou um profeta, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. João sabia quem ele era e João sabia quem ele não era. Sabe, a grande dificuldade que a gente encontra nos nossos tempos, em um tempo onde todo mundo quer ser alguma coisa, a gente encontra poucas pessoas que estão dispostas a não ser. Poucas pessoas que estão dispostas a não ter como preciosos os títulos que elas conquistam ao longo da sua vida. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: você não é isso tudo não, alecrim dourado. Tem poucas pessoas que estão dispostas a não ser, poucas pessoas que estão dispostas a diminuir. Poucas pessoas que estão dispostas a pregar um evangelho que as alcançou primeiro. Poucas pessoas que estão dispostas a viver o evangelho de Cristo que diz que o menor é o maior, que o primeiro é o último, que o último é o primeiro. O evangelho que João, amigo do noivo, que representa a igreja do fim, pregava, é um evangelho de arrependimento e é um evangelho que não buscava títulos. João sabia quem ele era diante de Deus e por isso ele não precisava ser algo diante do povo. Deus não precisa de advogados. Deus não precisa de alguém que defenda as suas causas. Deus deseja homens e mulheres que estão dispostos a viver uma vida pura, santa, diante da sua presença. Tem uma mulher chamada Maria, e ela foi uma pregadora nos Estados Unidos que se movia muito com cura. E ela pregou numa época onde as pessoas elas olhavam muito como se o ministério fosse apenas masculino, como se as mulheres não pudessem palestrar, pregar. E ela começa a ministrar e Deus cura muitas pessoas através da vida dela. E um outro senhor que também se movia com cura, ele começa a difamar o ministério de Maria. Começa a dizer que na verdade aquilo que ela fazia não vinha de Deus, e começa a dizer as coisas mais absurdas a respeito dela. Naquele momento tem uma cena em que uma equipe de imprensa chega até ela e fala: irmã Maria, o irmão fulano tem falado de você, tem difamado você, tem falado coisas absurdas a seu respeito, o que você tem a dizer para se defender? E ela olha e fala assim: eu não fui chamada para me defender, eu fui chamada para pregar. Ela está olhando e está dizendo: eu não fui chamada para me defender, eu fui chamada para viver um evangelho genuíno. Eu não posso perder tempo com essas coisas aqui. Eu não posso perder tempo com essas discussões infundadas que não levam a nada. Eu tenho uma missão, eu sei para onde eu estou indo. Uma igreja de amigos do noivo é uma igreja que sabe para onde está indo. Ela sabe a autoridade que tem, ela sabe o que carrega. E João, ele é aquele que, diante da discussão que trouxeram até ele, dizendo: João,
Aquele homem que você batizou, João, agora ele está pregando. João, aquele homem que você batizou ali no Jordão, agora ele está ensinando as pessoas, ele está pregando a mesma mensagem que você. A primeira mensagem que Jesus ele traz quando ele começa a pregar é: arrependam-se porque o reino dos céus é chegado. Mas agora é diferente de João. João ele profetizava um tipo de reino que haveria de vir. Agora a gente tem o rei dizendo: o reino é chegado, eu estou aqui. O reino é chegado, eu pisei dessa terra. E Jesus ele usa exatamente as mesmas palavras de João. André, que era um discípulo de João, agora está seguindo Jesus também. João está perdendo discípulos para Jesus. E agora esses discípulos de Jesus começam a batizar no mesmo lugar que João batizava. E os seguidores de João ficam desesperados e dizem: João, esse Jesus que você batizou agora está tomando seu lugar, João, olha que absurdo. Esse Jesus que você batizou agora está se tornando mais famoso do que você. Mas um amigo do noivo, ele não quer roubar o olhar da noiva. O amigo do noivo, ele olha para aquelas pessoas e dizem: na verdade, eu não sou o noivo, eu sou só um amigo. E o amigo se alegra ao ouvir a voz do noivo. E ele diz: a minha alegria agora está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o nome dele se torne famoso e que o meu nome desapareça. É necessário que ele tenha fama. É necessário que ele tenha glória. É necessário que ele seja a pessoa de maior relevância e que eu diminua. Uma igreja que entendeu o papel de ser amigo do noivo é uma igreja que aponta para ele. Uma igreja que está fazendo, está ministrando e está dizendo: na verdade isso aqui é por causa dele. Uma igreja que está tocando a cidade e de repente olha e fala: sabe essas pessoas que estão se convertendo? É por causa dele. Sabe as famílias que são restauradas? É por causa dele. É uma igreja que entende que ele é o início, ele é o sustentador, ele é o sentido de todas as coisas. É uma igreja que não rouba o olhar da noiva, que não rouba a glória que é devida somente ao noivo. João ele tinha esse entendimento. E quando nós olhamos para o final da vida de João, a gente percebe que lá em Mateus capítulo 11, versículo 3, a gente percebe que João ele tem um certo medo, ele está preso, e agora é o momento que ele pergunta: na verdade é você, Jesus, que nós esperávamos ou devíamos esperar outro? João agora ele está encarcerado, sabendo que a sua morte se aproxima. Ele está dizendo: Jesus, valeu a pena? Mandem perguntar a Jesus se ele realmente é quem ele diz que é. Esse mesmo João que disse que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, agora está chegando perto do final da sua vida. Ele está tendo questionamento: será que ele realmente é quem ele disse que era? É aquele momento na jornada, e aí o time de louvor pode subir, eu já estou caminhando para o final. É aquele momento na jornada que João ele tem aquele lapso de pergunta dizendo: valeu a pena viver da forma que eu vivi? Valeu a pena enfrentar tudo aquilo que eu enfrentei? Valeu a pena? Valeu a pena ter me gastado por conta dessa mensagem? E Jesus responde João citando a profecia de Isaías. Jesus ele disse: digam para João, os cegos veem, o evangelho é anunciado, os surdos ouvem. Só que Isaías diz que o ungido viria para abrir a prisão dos presos. E essa parte Jesus não repete. Jesus ele cita a profecia na íntegra, mas só que ao invés de falar que ele abriria a prisão dos presos, ele fala assim: e bem-aventurado quem não se escandaliza por minha causa. Jesus nas entrelinhas estava dizendo: João, eu sou quem eu disse que eu sou, mas eu não vou te livrar da prisão, João. João, eu sou quem eu disse que eu sou, mas o seu ministério era até aqui. E João, ele termina a sua vida com a cabeça na bandeja, não como quem está ofendido com Deus, mas como quem está feliz por saber que o seu sangue preparou o caminho para Jesus. João fala de uma igreja que vai até as últimas consequências, custe o que custar. Uma igreja que não está preocupada em quão mínimo posso fazer para ser salvo.
Nós vivemos num tempo, meus irmãos, onde as pessoas, elas querem fazer o mínimo para ser salvas. Eu preciso só cumprir aqui os mandamentos, ir na igreja no domingo, ser uma boa pessoa e está tudo bem. Para João, não. João representa uma igreja que está disposta a ir até as últimas consequências. Uma igreja que está disposta a ser fiel até o fim. Eu costumo falar, as pessoas que caminham junto comigo, elas sabem que eu amo a história dos mártires. Eu costumo falar sobre a história de 2 mártires da Inglaterra. Eles são Nicholas Ridley e Hugo Latimer. Eles se levantaram por volta de 1550, 1555, foi o ano da sua morte. E eles se levantaram já idosos para pregar o evangelho da verdade. Eles foram influenciados pelas pregações de Lutero, tiveram um encontro com o verdadeiro evangelho e começaram a pregar acerca disso. Como resultado disso, esses homens foram presos. Eles passaram um tempo encarcerados numa torre, com a proposta de, se vocês negarem a sua fé, vocês serão livres. Aqueles homens, mesmo com a idade avançada, eles resolveram permanecer fiéis ao Senhor. Nicholas Ridley, ele dizia: enquanto eu puder respirar e a minha língua puder vibrar, eu jamais negarei o meu Senhor e a sua verdade manifesta. A história conta que um dia antes da morte desses homens, Hugo Latimer é levado sob custódia na casa de uma família, porque ele já era de idade avançada, então ele passaria a noite ali e por volta do meio-dia ele seria queimado. Eu tive o privilégio de passar no lugar onde ele foi queimado. Foi uma experiência sensacional. E a história conta que quando ele chega na casa dessa família, as pessoas estão muito tristes porque sabem que aquela pena é injusta. As pessoas então olham para Hugo Latimer com um semblante de tristeza, e ele muito alegre fala assim: não se preocupem comigo, eu vou dormir tranquilo essa noite como sempre fiz, e digo mais, eu quero que vocês me preparem um jantar, mas não qualquer jantar. Eu quero que me preparem um jantar de bodas de casamento, porque amanhã eu devo me casar. E passa-se aquela noite e amanhece o outro dia. Ele está assentado à mesa junto com aquela família para tomar café da manhã, sabendo que seria o seu último café da manhã. Ele olha para a dona daquela casa e ela já está com um semblante choroso. Ele fala assim: senhora, eu achei que a senhora fosse minha amiga, mas eu percebo que a senhora não é. Porque se a senhora fosse minha amiga, a senhora estaria feliz pelo meu casamento. Ele completa dizendo: embora esse café da manhã seja extremamente amargo, eu tenho plena certeza de que a minha ceia será muito mais doce. E com essa convicção, esse homem se dirige até o lugar onde ele seria queimado. Os soldados tentam amarrá-lo e ele fala assim: não precisam me amarrar. O Deus que me deu ousadia para pregar em seu nome também me dará coragem para suportar as chamas desse fogo. Então dão a ele a oportunidade de negar a sua fé e sair daquele tronco, daquela fogueira. Eles falam: são suas últimas palavras, o que você quer dizer? Ele não dirigiu palavra ao povo, ele não dirigiu palavras aos familiares. Ele fecha os seus olhos, ele levanta suas mãos e ora ao Senhor. Ele agradece pelo privilégio de poder testificar com o seu sangue aquilo que ele pregou com palavras ao longo da sua vida. Quando eles começam a acender o fogo, ele ouve o conselho do seu amigo que diz: sofra como homem, porque pela graça de Deus nós acenderemos na Inglaterra uma chama que nunca mais se apagará. E é com essa convicção que esse homem entrega a sua vida e morre queimado. Os biógrafos dizem que não havia ofensa no seu rosto, mas havia um semblante de gratidão e adoração ao Senhor pelo privilégio de poder gastar a sua vida diante de Deus. Uma igreja de amigos do noivo é uma igreja que não está preocupada em fazer o mínimo. É uma igreja que está dizendo assim: o quão máximo apaixonado pelo Senhor eu posso ser na minha geração. É uma igreja que está olhando e está dizendo assim: o quão máximo de fidelidade eu posso cultivar na minha geração. Qual é o máximo que a minha família pode viver para a glória do Senhor agora, Senhor? Qual é o máximo de adoração que eu posso levantar diante do Senhor agora?
Meus irmãos, a minha oração por nós nessa manhã é para que o Senhor nos leve a ser amigos do noivo, aqueles que dizem assim: eu estou esperando pelo momento que eu vou ouvir a sua voz. Aqueles que vão dizer: que privilégio perder para o Senhor. Aqueles que vão dizer, como naquela canção: eu estou perdendo tudo por amor e com alegria. Amém? Fique de pé, vamos orar. Pois a prova naquele lugar testou meu coração. Estava pronto a sacrificar, mas proveu em meu lugar. Pois a prova naquele lugar, Fala com o Senhor agora. testou meu coração. Estava pronto a sacrificar, mas proveu em meu lugar. Eu sinto nessa manhã o Senhor, Ele trazendo coragem aos nossos corações, de sermos uma igreja disposta a entregar tudo diante dEle, a dizer: Senhor, a minha profissão ela será para a sua glória, não no mínimo, mas até o máximo. A minha família será para a sua glória, não no mínimo, mas até o máximo. Senhor, os meus sonhos serão para a sua glória, o meu coração será para a sua glória, os meus filhos, assim como Ana e Samuel, serão para a sua glória, Senhor. Se você tem esse desejo, eu convido você a vir aqui para frente, vamos orar juntos agora. Jesus, eu oro por coragem aos nossos corações, coragem para viver uma vida para a sua glória, coragem, Senhor, para depositar diante do seu altar tudo que é mais precioso. Tenha tudo de nós, tenha tudo de nós. Dá-nos o privilégio de viver uma vida de acordo com a sua vontade. Levanta-nos como aqueles que preparam o caminho do Senhor, como aqueles que com a sua vida, com a sua casa, com a sua profissão dizem: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Encontra-nos com essa fidelidade hoje, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus olhos verei a pátria maior e ouvirei de ti, servo bom e fiel. Com os meus olhos verei a pátria maior e ouvirei de ti, servo bom e fiel. Com os meus olhos
você pode entregar a Ele nessa manhã aquilo que é precioso para você. Eu sinto como se o Senhor Ele pedisse de nós aquilo que é precioso. Eu sinto Ele nos dando coragem para dizer: Senhor, eu amo isso aqui, mas isso será para a sua glória. Eu amo isso aqui, mas isso será para a sua glória. Ana teve a coragem de entregar Samuel no templo, dizendo: o Senhor me deu, mas ele será para a sua glória. O Senhor me deu, mas ele será para você. Eu sinto o Senhor Ele nos desafiando, dizendo: você tem coragem de entregar a sua família para a minha glória nessa manhã? Você tem coragem de entregar a sua profissão para a minha glória nessa manhã? Você tem coragem de entregar o futuro dos seus filhos para a minha glória nessa manhã? Começa a falar para Ele, dizendo: Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor. É teu, Senhor, é para a tua vontade. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Dá-nos coragem hoje, Senhor. Dá-nos coragem hoje, Senhor, para viver uma vida que glorifica o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai falando com Ele aí, vai falando com Ele aí. Levanta sua mão, levanta sua mão. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos capacita para viver uma vida de acordo com a sua vontade.
Obrigado porque o Senhor tem levantado aqui uma igreja que escolheu ser amiga do noivo, Senhor. O Senhor tem levantado aqui uma igreja que aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Uma igreja que aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. E a minha oração é para que o Senhor lhes dê ousadia, que o Senhor lhes dê coragem para serem de acordo com a sua vontade, assim como João Batista foi. Enche os meus irmãos nesse tempo, para que eles sejam luz por onde passarem, para que eles sejam, Senhor, aqueles que apontam a respeito de Ti, e que a fé seja cultivada e permaneça no coração deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor continua falando e Ele continua promovendo a sua vontade sobre nós. Algumas coisas que guardei para o meu coração. Se eu não consigo crer, é preferível ficar calado, né? Se eu não sei quem eu sou, eu preciso saber quem Jesus é. E quanto mais dele eu tenho, menos de mim eu quero. Que Deus abençoe o teu coração. Vou pedir para você sentar mais um minuto, e que Deus possa abençoar a vida do nosso irmão. Que Deus conceda a ti a graça, o poder e sempre uma palavra poderosa do Senhor para os nossos corações. Amém? Lide. Graça e paz, queridos. Vamos tentar falar então um pouquinho. Queridos, nossos cultos então no mês de junho, eles vão voltar para a noite, junho, julho e agosto, tá? Porque por causa do frio aí, então os cultos da manhã no domingo eles estão cancelados, tá bom? Queridos, nós temos um probleminha na nossa conta da igreja. Se você quiser fazer seu dízimo, sua oferta via transferência de Sicoob para Sicoob, não estamos conseguindo, tá? Amanhã eu vou entrar em contato com o banco. Depois lá no grupo da igreja eu vou passar um Pix, que é um Pix da minha conta, e daí depois eu faço a transferência para a conta da igreja e mando o comprovante para vocês dessa transferência, tá bom? Então a gente está com um probleminha na conta aí. Vamos para os nossos recadinhos. Então, domingo nós temos o culto da família às 19 horas. Domingo que vem ainda é às 9 e às 19, tá? No outro daí às 19. Na segunda-feira nós temos a escola de teologia. Não dá para entrar nesse módulo, mas logo logo começa um novo módulo. Fique atento se você tem interesse. É muito bom, tá? Só posso dizer isso, é muito bom. Quarta-feira às 19 horas nós temos o GA, que é o grupo de apoio, né? Você que ainda não se sente parte, não está ainda introduzido na comunidade, na família de Jesus, venha fazer parte. São pessoas especiais que vão estar aí para ajudar você nessa questão de estar conhecendo um pouco mais da comunidade e conhecendo mais Jesus, porque eles são amigos de Jesus, tá bom? Isso eu posso ter certeza. Na quarta-feira também nós temos a casa de oração. Na segunda tem também a oração às 19h30, né? Também temos um turno de oração às 19h30. Na quinta-feira nós temos os adolescentes às 19h30, 12 a 16 anos. Um trabalho maravilhoso que está sendo feito com os adolescentes, tá? No sábado nós temos o The Way. Culto jovem, então você também que não se sente mais tão jovem, pode vir também, que eles também vão estar acolhendo vocês. E os GCs, né, nos lares, os grupos de crescimento, grupos de comunhão, de segunda a sexta-feira. Pastora Andréia? Pessoal, mulheres da igreja, né, eu quero convidar vocês para fazer parte da nossa comunidade Rainha Ovelha, que é do livro, né, que está sendo lançado daqui uns dias.
E se você ainda não faz parte, além de fazer parte, traga a gente também, tá? Porque a gente ontem fez uma live conversando, terça nós vamos ter uma live de oração pela família. Não é uma live, eu vou mandar o negócio do Google Meet lá, e aí você entra, o link, né? Aí você entra lá, participa, sabe? A gente vai estar se esquentando juntas e também se incentivando para estar divulgando esse livro, né? Porque esse livro realmente veio do céu, então a gente a gente precisa da ajuda de vocês para a gente espalhar essa boa nova, né? Essa notícia que Jesus trouxe para nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Se você não conseguiu fazer como disse a Lídia, a transferência ali do valor de dízimo e oferta, a Lídia depois vai passar, e faça, porque tem sido dias difíceis e de desafio, mas é o dia que Deus vai usar, são dias que é assim que Deus usa para abençoar as nossas vidas. Então não deixe de entregar a tua oferta e o teu dízimo em nome de Jesus. Queridos, eu fico pensando assim, sabe, que Deus ele tem falado por várias bocas a mesma mensagem. Se você prestar atenção, tem sido isso: uma igreja que busca fazer a vontade de Deus, uma igreja segundo o coração do Pai, uma igreja que é realmente a representante do Pai aqui nessa terra. E eu tenho orado, sabe, buscado do Senhor e pedido que Deus mude e tire tudo aquilo que esteja em mim e que de alguma forma atrapalhe aquilo que Deus quer fazer em nós como igreja. Porque igreja não sou eu, não existe eu sou a igreja, né? Existe nós somos a igreja. E se minha vida de alguma forma estiver errada em algum momento, eu vou estar te atrapalhando. Mas saiba que existe um Deus que ele tem poder de fazer o que é necessário para transformar o que é preciso, para que aquilo que é da sua vontade aconteça em nós. Ele chama os improváveis em situações improváveis, mas é Ele quem faz. Nós não precisamos nos preocupar, sabe, a matéria-prima é menos importante do que a mão do artista, e nós acreditamos no que Deus vai fazer em nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então que Deus abençoe o teu dia, a tua semana. Querido Deus, eu quero declarar sobre o teu povo o teu cuidado e amor, e que o teu Espírito Santo possa nos guiar. Aquela voz que muitas vezes nós, Senhor, não percebemos, que ela seja percebida. Que Deus, a direção que tu nos dá, que muitas vezes nós, Deus, não obedecemos, que ela seja obedecida. E que o nosso coração esteja pronto a obedecer, esteja pronto a ouvir, esteja pronto a ceder, esteja pronto a entregar, ó Pai, para que nós possamos ser homens e mulheres, uma igreja que responde ao teu chamado, que cumpre com o teu propósito, que ouve a tua voz e que faz aquilo que está no teu coração. Eu declaro, Deus, o teu povo abençoado em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão poderosa, eterna e maravilhosa do Espírito Santo esteja sempre presente em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus.